Bom, hoje, então, dando sequência ao nosso podcast Jurisdição, Academia e Sociedade em Debate, nós temos o prazer de receber aqui hoje, que não é nenhum convidado, pois inclusive foi presidente da Júris, nosso colega, o Dr. Orlando Facchini Neto. O Dr. Orlando tem uma belíssima carreira aqui na magistratura estadual, mas sabemos que ele veio de São Paulo aqui para as bandas do Sul, né? Tem uma carreira belíssima também na academia. Dr. Orlando é professor, é doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, se não me falha a memória, mestre em Direito pela Unicinos, e o Dr. Orlando é professor da URGS, né? Então é um prazer hoje, Orlando, conversar contigo. Tu está inaugurando aqui, né? Nós estamos inaugurando contigo, na verdade, um bate-papo sobre o júri, né? E então algumas questões, né? Agora o Orlando está trabalhando conosco na primeira criminal. Foi um bom período aqui, juiz do júri, né, Orlando? Um bom período, uns 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos, mas isso já dá uma corrida enorme, né? Porque é bem complexo, desafiador, e está trabalhando conosco, contribuindo com a primeira Câmara Criminal, né, que tem competência sobre o júri. Orlando, assim, depois eu quero mostrar mais adiante aqui a última obra do Dr. Orlando, né, que é Crimes contra a Vida. Eu olhei o teu livro, Orlando, achei espetacular, gostei demais, muito prático, muito atual, e percebi, assim, que, de fato, como está aqui no prefácio, a referência desta obra destinada não somente ao público jovem, ou a turma que está aí, digamos assim, trabalhando com o júri, mas para os profissionais, inclusive nós, juízes, embargadores, né? E a primeira pergunta, assim, eu vou deixar a conversa solta, né, Orlando, mas a pergunta que eu faço para ti primeiro, né? O que tu achas hoje do júri? Tu achas que... Porque, assim, o fundamento, pelo menos o mais antigo, a ideia constitucional do júri é que tu seja a pessoa que cometa um crime contra a vida, seja julgado pelos seus pares. De muito tempo para cá, me recordo muito bem com um dos advogados aqui de Porto Alegre, que trabalhou muito com júri, que dizia o seguinte: não há mais grandes júris, causas. Hoje, naquela época, era queima de arquivo. Hoje, acho que nem é propriamente mais queima de arquivo, hoje é disputa de território, né? E essas características, assim, digamos assim, desse aspecto multifacetado hoje da sociedade, que, de uma certa forma, perdeu esse comunitarismo, tu achas que o júri, ele ainda se justifica, ou tu achas, assim, que ele... Claro, é uma realidade que nós não temos como fugir, está na lei, está na Constituição, trabalhamos com isso, está dentro do nosso espectro de trabalho, mas, assim, em termos de... Enfim, aquela ideia que é originária do júri, né? Então essa é a primeira questão que eu já te coloco, mas eu também queria conversar contigo. O que tu achas hoje? Eu me lembro, assim, eu estou há muito tempo na magistratura, né, Orlando? Eu comecei em 1988 e de lá para cá nós tivemos muitas alterações no júri. E eu acho que a maior delas foi essa última, em 2008, eu acho que foi uma grande reforma. E eu, às vezes, implico com essa reforma. Eu acho que deu uma engessada no plenário. Não sei o que tu acha disso. Gostaria de ouvir a teu respeito, o que tu achas disso. E vamos conversar um pouco sobre os temas aí que tu traz no teu livro, né? Muito obrigado, Conrado. Desembargador Conrado, mas aqui eu vou te tratar, por favor, como Conrado, e já te conheço há muito tempo e acompanho a tua trajetória. Acho muito bom essa atuação do Centro de Estudos e esse tipo de diálogo, seja para colegas, magistrados e magistradas, mas também pessoal que trabalha conosco. Isso é muito importante. É uma pergunta de 1 milhão essa a respeito do júri hoje. Eu evito muitas vezes em sala de aula
discutir se gostamos ou não do júri, pela razão de que, aparentemente, porque não há mais certezas no Brasil. Sim. A verdade é que qualquer afirmação cabal hoje pode ruir a semana que vem. A tal ponto que há uma legislação recentíssima, que é a Lei 15.358, de 26, que trata das organizações criminosas ultraviolentas ou do domínio social estruturado e que retira do júri a competência de homicídios conexos com a organização criminosa ultraviolenta. Claro, se isso é constitucional ou não, no fundo é o Supremo que vai dizer. Aparentemente não é constitucional, mas se o Supremo disser que é constitucional, será. Acabou, né? Acabou. Então, pelo menos temporariamente. Pelo menos até a próxima manifestação. Aponta-se aí para uma ideia do legislador de que esses casos cometidos no seio de organizações criminosas muito violentas não deveria ser julgado pelo júri. Certo. Né? Se isso é constitucional ou não, repito, é um outro problema. Porque sim, o júri mudou. A estrutura normativa do Código de Processo Penal de 1941 não dá conta do júri que nós temos hoje. Do júri com vários réus, do júri com vários fatos, do júri com uma diversidade enorme de crimes conexos. Eu tenho percebido, eu fiz júri por mais de 20 anos, porque desde o início da carreira eu já comecei fazendo júri em Jaguarão, em 2001, como você colocou, vindo de São Paulo, que aliás é um episódio bastante singular na vida do indivíduo, ele sair de São Paulo, na verdade de São Bernardo do Campo, e para Jaguarão, uma cidade muito diferente. Cultura bem diferente. Mas havia homicídios em Jaguarão e eu presidi júris. Eu, depois que me transportei para a vara das organizações criminosas, onde eu sou titular atualmente, embora há 2 anos convocado para o tribunal, eu assumi um compromisso pessoal. Eu nunca mais presidirei júri. Não farei mais júri. E desde que eu passei a olhar o júri de fora, em alguma medida eu poderia dizer que aumentou o meu ceticismo com relação ao júri. Eu acho que o júri hoje se tornou uma instituição, de certa maneira, anacrônica frente à realidade social. Ele gera compromissos enormes na vida de jurados e juradas. As pessoas são convocadas para ficar 8 ou 10 dias das suas vidas por mês julgando casos, em algumas situações, de pessoas perigosas, pessoas violentas. Eles estão ali, frente a frente, saem com os familiares. Isso dá medo. A própria dinâmica da vida, anteriormente, você ficar 1 ou 2 dias, entre aspas, sem fazer nada, você perdia uma quantidade de episódios do mundo. Hoje em dia, 1 ou 2 dias longe dos teus afazeres é uma brutalidade. No teu gabinete o número de processos aumenta, na tua loja você deixa de vender muita coisa. Quer dizer, perde-se demais. E só Porto Alegre, para termos uma ideia, são 3 varas do júri com 2 juizados, portanto 6 unidades, mais uma 4ª com um juizado só. De maneira que são 7 juízes fazendo pelo menos 2 plenários por semana. São 14 júris, cada juiz precisa de 20 jurados. É um mundo de pessoas que nós envolvemos para proceder nesses julgamentos. E o júri, a rigor hoje, pelo menos é a minha compreensão, eu tenho cada vez mais me interessado pelo direito material e não pelo processo penal. Mesmo o júri, né, não é um tema que eu estude. Eu gosto do direito penal, não do processo. Na universidade, é a isso que eu me dedico. Mas eu poderia especular que hoje o júri trabalha com 3 tipos de homicídio. O homicídio da organização criminosa vinculada ao tráfico, que envolve disputa territorial, pessoas perigosas e uma agressividade muitas vezes exacerbada. 2, o feminicídio, que é um mundo à parte, é um homicídio movido por outro tipo de razões e altamente complicado, cuja pena hoje no Código Penal é bastante elevada, é de 20 a 40 anos, e apesar disso não diminui. Há problemas aqui, isso é algo
Tem até algumas perfil, é outro perfil outro perfil do autor do crime. Totalmente. Né? O júri tem outra característica. Outro viés. Às vezes a vítima depõe em favor do réu. Pois é. Nos casos de tentativa, Sim. isso não é infrequente. Sim. A vítima chega lá postulando a absolvição porque, desgraçadamente, mas é assim que as coisas são, há vínculos de afeto. Com certeza. E, por fim, o homicídio tradicional. Quer dizer, o sujeito que matou outro por causa de uma dívida, isso tem aparecido pouco. Sim. Ali na primeira Câmara Criminal. Esse homicídio, que é o homicídio para o qual o júri foi estruturado, é um homicídio infrequente. Ele vem muito pouco para o sistema. Então nós temos uma configuração processual que já não dá conta da realidade. Isso fora da realidade, muito talvez, problemático. Né? Também acho. E acho que a mudança de 2008, ela também não facilitou. Uhum. Eu já acho a aquisitação complicada, difícil. Uhum. Era mais simples, eu achava que o desdobramento da aquisitação eu achava melhor, sinceramente, anterior, né, à reforma, e concordo plenamente. Orlando, nós estamos falando do júri, mas claro, eu acho que há uma perspectiva também do tribunal, isso, não sei, a administração também anda pensando nisso, há um clamor, assim, digamos, entre os desembargadores do crime, de uma especialização aqui para uma Câmara de Violência Doméstica e, como tu disseste, só para até reafirmando o que tu estás dizendo, né, de trazer para esta Câmara aí a competência do feminicídio. Uhum. Então, até por essas particularidades, assim, né? Mas o que eu ia te comentar essa é uma discussão relevante. Eu não participo dela porque eu sou juiz convocado, sim. Mas eu escuto e vou me permitir dizer uma outra coisa. Eu acho que existem certas jurisdições que a gente precisa tomar cuidado com... Eu me lembro que num dado momento eu estava no interior e abria uma unidade jurisdicional aqui em Porto Alegre que era, salvo erro, a 6ª Vara Criminal, que só lida com crime sexual praticado contra criança. Exato. E tal. Eu falei, eu jamais vou atuar nisso. Uhum. Porque há alguma jurisdição que acaba te conspurcando, que acaba te fazendo mal, que não vem bem ao espírito. Sim. E eu acho que você vincular julgadores, eventualmente você ter uma Câmara com atuação transitória, tudo bem que você retire das demais câmaras criminais essa competência, mas que a titularidade não seja perene, porque eventualmente, quando você julga uma apelação, um recurso sentido estrito, uma revisão criminal de um homicídio alusivo ao tráfico, essa não é a realidade que compõe o arsenal da tua vida. Agora, família todo mundo tem. E você ficar lidando com deturpações de vida familiar não faz bem para quem julga. A gente tem que preservar também a rigidez, digamos, psicológica de quem julga. Então esse é um aspecto. E a segunda questão é que nós precisamos começar a trabalhar. Eu acho que eu até tenho visto algumas iniciativas assim, mas trabalhar com alguns problemas de causa. Quer dizer, o que está nos levando a ter um número assim tão expressivo? E algo que me chama um pouco a atenção no país é como nós somos levianos com o álcool. Eu acho que o álcool é um fator aí de intensa repercussão na violência doméstica. Uhum. E as empresas, as lojas, os mercadinhos, as bodegas, os botecos, eles não têm nenhum tipo de responsabilidade. Quer dizer, sei lá, estabeleça algum mecanismo que você, a partir do teu celular, você diga, eu sou um sujeito que não tem medida protetiva, eu posso comprar cerveja. Agora, se você tem medida protetiva, e destacadamente essa medida protetiva é porque quando você se embriaga, você se torna um sujeito agressivo, você não vai conseguir comprar bebida. Claro que você vai poder pedir para um terceiro comprar, mas você vai criando barreiras. Aqui no Brasil, se você está na estrada e para o teu carro num bar da estrada, o dono do bar vê que você está dirigindo, você está sozinho e você compra 2 ou 3 latas de cerveja e sai no teu carro.
ele deveria ser impedido de te vender. Sim. Quer dizer, e a gente não tem controle nenhum. Eu acho que isso é um fator. Esse é um problema sério, né? Esse problema, assim, que essa é uma grande discussão que a gente aqui acaba trazendo para dentro do judiciário, né? Porque tu vês assim, ó, me recordo uma ocasião aqui uns colegas fizeram um trabalho que queriam trazer uma espécie de observatório da violência ou de crimes criminosos, eu não me lembro se eram sexuais na ocasião ou mesmo de violência doméstica. Uhum. E na ocasião eu me posicionei contra, porque o que acontece? Nós somos julgadores, né? Uhum. Eu particularmente, inclusive, defendo isso abertamente, embora seja uma tradição nossa e outros países também, a Itália tem. Mas eu não acho que execução criminal seja uma matéria do Poder Judiciário. Eu acho que isso aí tinha que ser para o Executivo, como é o sistema norte-americano, e não estou elogiando o sistema norte-americano, porque nós vimos agora que o sistema norte-americano, como é frágil, né? Que todos nós, de uma certa forma, assim, não vou dizer que haja uma admiração, mas pelo menos uma atenção, né? Porque o juiz que condena, ele mesmo executa, isso acontece, né? Eu fui juiz, tu fosse juiz do interior, eu era juiz da terceira vara criminal, por exemplo, no interior aí, e depois era juiz de execução, aqueles presos que eu mesmo condenava, eu mesmo ia no presídio, então fica sempre aquela situação assim que eu acho que o nosso trabalho é de julgar. Mas o trabalho, essa preocupação, digamos assim, da realidade social, abarcar, isso era um outro problema que eu me recordo, assim, da infância e juventude. Um juizado da infância e juventude hipertrofiado, que na ocasião, não sei como é hoje a realidade, confesso, afastado, é uma jurisdição que também não tenho nenhuma saudade, mas eu sempre vi assim aquilo hipertrofiado, com uma série de pessoas que na verdade não tem nada a ver com a atividade judicante. A atividade judicante, a rigor, ela tem que ser já atividade judicante, vai julgar o caso e fim, né? Agora determinar fiscalização de abrigo e não dá, entende? Então assim, é só para te colocar isso, que essas intervenções assim, né, no meio social, eu acho louváveis, os colegas têm se dedicado muito a isso, mas eu sempre vejo assim com alguma cautela, né? É como disse uma amiga minha, que agora até se aposentou, ela dizia assim, olha, ela era psicóloga, inclusive, do juizado, ela me dizia assim, alguém tem que fazer, né? Mas é difícil, assim, o caso do tráfico de drogas, o tráfico, como é que eu avalio o tráfico? O tráfico é um mercado, é um comércio. Atividade econômica. Né? Atividade econômica. Compra e venda. Porque se tu parares de comer feijão hoje, todo mundo parar aqui nessa sala, parar de comer feijão, o preço do feijão vai baixar, e se continuar assim, não vai aparecer mais nem nas gôndolas do supermercado, né? A droga é a mesma coisa. Agora, o que move a pessoa para consumir? É a infelicidade do mundo. Tá verdade. E isso nós não temos como nós resolver. Aí já não é direito, é filosofia. Agora, claro, o que eu acho que tem que sempre, a gente tem que ter presente, por exemplo, mecanismos, como por exemplo, a violência doméstica, de determinar que aquela pessoa vá submeter a um grupo de tratamento, de encontros, como a Polícia Civil tem uns grupos aqui, alguns colegas nossos estão trabalhando nisso também, mas aí nós vamos, assim, digamos, o nosso viés ali é mais pedagógico, de ensinar as pessoas, aos grupos e tal, né, digamos assim, de promover essas... Agora, é difícil a gente entrar nas searas que estão fora da nossa competência. Nós mesmos, como juízes, precisamos moderar as nossas expectativas quanto à nossa capacidade de mudar o mundo. Exato. Porque há limites. Eu me lembro uma vez eu participei num dado momento de encontros da União Internacional de Magistrados. Eu tive na Cidade do México, em Barcelona e em Foz do Iguaçu. E tinha um juiz, nos 3 encontros havia um juiz americano, não me lembro em qual deles, nós debatemos o tema das drogas, e perguntaram para ele, era um juiz do Kansas, qual que era a opinião dele sobre a liberação de drogas. Ele falou, sei lá, nunca pensei sobre isso, eu sou juiz.
Eu sou juiz. E aquilo me bateu, eu falei, poxa vida, aqui nós, é uma característica nossa, da magistratura em geral, e inclusive das cortes superiores, de meio que termos opiniões de governança do país. A gente acaba chamando, consequentemente, alguns assuntos ou tópicos para o nosso lado, e quando as coisas não dão certo, nós nos oneramos perante a opinião pública. Uma certa contenção nunca é demais. E sim, a execução penal é um bom exemplo disso, porque em alguns lugares, e amparados mesmo pela lei de execução penal, porque a gente sabe como ela funciona, mas em alguns lugares nós, juízes e juízas, nos tornamos efetivamente diretores dos presídios. Sim, quer dizer, a própria lei agora, essa lei 15.358, ela tem um dispositivo que diz que em situações de urgência, a transferência de presos não será não precisará passar pelo juiz. O juiz exercerá um controle posterior. Porque normalmente, até essa trivial atividade, que é tirar o preso daqui e colocar ali, passa pelo judiciário. É um negócio estranho, porque o problema todo é disciplinar e não somente disciplinar, é estratégico. Claro. Tu precisa movimentar o preso imediatamente, porque pode haver uma rebelião dentro do presídio. Claro. Essa questão das facções, por exemplo. Né? Sim. Mas sabes, Orlando, interessante, né? Eu vou citar aqui um filósofo, que é o meu filósofo de estudo preferencial, né? Digamos assim, o foco, né? Pelo menos até hoje tem sido, que é o Gadamer, né? Claro. E eu fui orientando do Lenny Streck no mestrado, bem, né? Então tu está bem dentro do negócio, né? Tu certamente é um nome que tu está sempre presente. Wahrheit Method, né? O Verdade Método eu li, naturalmente traduzido, não foi o seu caso, pelo que eu imagino. Mas assim, tu sabes que eu trabalho, no mestrado, eu ia a frase do Gadamer, que eu cito sempre assim, ninguém pula a sua própria sombra, né? Então, embora eu tenha ido para filosofia, fazer meu mestrado, doutorado, fiz o pós-doc, mas tu não pula a própria sombra. Toda atividade filosófica ela está entremeada com a minha atividade jurisdicional de 38 anos e mais 4 de advocacia. Então, mais de 40 anos esse negócio, né? E é interessante, eu gosto muito de um autor, o Miriam Damasca. O Miriam Damasca, tu acho que tu conhece, Miriam Damasca, ele é croata, foi para os Estados Unidos, foi trabalhar em Yale, hoje ele é um Sterling professor lá, eu não sei se ele está vivo ainda, até há pouco tempo ele tinha 90 e poucos anos, então eu não sei realmente hoje se ele segue vivo. E ele traça um perfil, assim, uma diferenciação mais não propriamente processual que a gente está acostumado a fazer, do sistema anglo-americano para o sistema continental europeu, do qual nós somos derivados. Ele traça a partir de outros parâmetros, né? E então ele, por exemplo, essa questão fundamentalmente assim, o sistema nosso é um sistema de aplicação de políticas públicas, o sistema anglo-americano, perdão, o sistema continental europeu, que ele chama de hierárquico, tá? Porque nós somos juízes, nós ingressamos na magistratura a partir de concursos públicos, ficamos anos para redigir bem, então tem uma série de... entramos jovens, né? Então ele chama essa estrutura... são muitos juízes. Uma carreira. Uma carreira. Exatamente. Porque um juiz americano ele vai ser juiz em Porto Alegre e ele vai ser a vida toda juiz em Porto Alegre. E ele traça o seguinte... nós como aplicadores, assim, como, digamos, dentro de estados, porque está dentro da relação do Estado. Sim, claro. Então, essa relação do Estado da jurisdição com o Estado não deixa de ser uma certa ideia de aplicação de políticas públicas. Enquanto no sistema norte-americano, anglo-americano, né, começa na Inglaterra, esse país todos da tradição da common law, etc., a visão é outra, né? A visão é um judiciário reativo, não é de aplicação, é de reação. Então, eu acho que é isso, às vezes a gente perde um pouco o pé
de quem de fato nós somos, porque nós já um hibridismo tão grande, mas eu sempre digo, quando eu entro nesse tema, que o nosso DNA nunca vai deixar de ser do continente europeu. Nós temos essa linha, a nossa linha de precedentes, por exemplo, judicial, não é a mesma coisa que eles lá. Pode haver aproximações, tanto de lá, porque hoje tu tem muita legislação na Inglaterra, praticamente, o júri diminuiu barbaramente, e próprios Estados Unidos, né? Mas isso faz parte, né? O que talvez seja difícil para nós, e aí a linha, aí dentro do próprio sistema nosso, hierárquico, continental, europeu, né? É essa divisão, assim, o que é uma política de governo e uma de Estado, né? Então esse é um problema que eu vejo, assim, que hoje a coisa está assim, essas barreiras elas estão um pouco voláteis, assim. O momento atual é um momento de crise, no sentido de mudança, assim. Nós ultrapassamos já o primeiro, por incrível que pareça, o primeiro quarto do século XXI. Sim. A sensação que eu tenho é que num país como o Brasil, o pêndulo tem sido feito em favor da incorporação de mecanismos da tradição americana. Sim. A gente está perceptível ou imperceptivelmente mudando um pouco o nosso foco. Isso no direito penal, no processo penal especificamente, aparece com a cada vez mais importante negociação processual, acordo de não persecução penal, no futuro o plea bargain, mas a gente no direito processual já trabalha com categorias que a gente fala em standard probatório, beyond any reasonable doubt, quer dizer, compliance como um mecanismo, digamos assim, de mitigação da responsabilidade da pessoa jurídica ou dos integrantes de uma sociedade empresarial. Eu dou aula também num programa de mestrado em Brasília, justamente a minha disciplina lá é direito penal corporativo. Sim. Outro universo. Embora eu aproxime, porque eu acho que as organizações criminosas são corporações, na verdade, só que com linguagem um pouquinho diferente. Mas talvez a nossa dificuldade, e mesmo o sistema de precedentes, eu sou bastante... eu tenho pouquíssimo entusiasmo ao sistema de precedentes num país como o Brasil, porque eu acho que a nossa tradição, a tradição europeia e o sistema de precedentes, ele vem da tradição americana. As coisas não fecham. A gente recebe ali, eu vejo às vezes com curiosidade, como juiz convocado no tribunal, eu passei a me defrontar com coisas que eu nem sabia que existia, por exemplo, o tal juízo de retratação. Para quem não sabe, o processo vai para a segunda vice-presidência do tribunal e eles olham e falam, olha, aqui a decisão do tribunal, normalmente a tua própria decisão, né, porque o juízo de retratação volta para o juiz ou para o desembargador que a deu, a tua decisão aqui está confrontando com a jurisprudência do STJ. E, portanto, quem sabe você não se retrata dela, ela não é mudada, para que a gente não perca tempo mandando para o STJ, porque o STJ vai seguir a jurisprudência do STJ. Sim. E eu acho legal isso, só que tem um problema. Muitas vezes a decisão foi dada com base na jurisprudência do Supremo, que o STJ não segue. Exato. Entende? Quer dizer, o STJ não segue a jurisprudência do Supremo, e aí não tem sentido você se retratar para aplicar a jurisprudência do STJ se a tua decisão está afinada com o STF. Então é muito difícil no Brasil você ter um mecanismo de precedentes se dentro das próprias cortes decisões monocráticas confrontam com a própria jurisprudência. Exatamente. E outra coisa, né, Orlando, assim, porque dentro do sistema de precedentes norte-americano, o que acontece, o que faz o leading case é a tese que está dentro do acordo. Exato. Então, assim, não é simplesmente um encaixe. Tu vais discutir aquela tese que se aproxima de fato dentro da toda a estrutura que montou aquilo, mas não como uma regra que tu pega e pronto, é uma regra e tu tem que se... Não é assim que funciona. Porque isso é a lei, né? aí você tem a lei para isso, né? Exato. Então, nosso sistema é escrito, é outra tradição. É por isso que eu sempre digo,
o nosso DNA é completamente diferente. Né? Essa obra do Damasca é espetacular nesse sentido, porque tu começa a compreender melhor o que é o teu sistema e o que é o outro. Então é muito forçada digamos assim, essa visão dos precedentes, tentando simplesmente colar com o sistema norte-americano. Não funciona. Isso acabar no Brasil tornando-se uma pretensão de fortalecimento, a meu juízo, demasiado dos tribunais superiores. Né? Isso é uma coisa... E como você vai fazer precedente quando... Porque aí vem uma outra disfuncionalidade. A Alemanha discutiu há um tempo atrás um caso singular para o direito penal, que era o caso do incesto. Não vou entrar em detalhes, mas um casal de irmãos foi condenado por incesto. Isso chegou no Tribunal Constitucional a partir de uma reclamação constitucional, que faz com que o processo da primeira instância chegue diretamente no Tribunal Constitucional. Faz alguns anos, o vice-presidente do Tribunal Constitucional alemão na época era o Hassemer, o Winfried Hassemer, ele já é morto, e eles foram julgados, que era o segundo Senado, né? Porque lá se divide em Senado. O voto vencido do Hassemer, que é provavelmente uma das peças mais importantes da teoria do bem jurídico penal hoje, não tem 12 páginas. Isso aí. Como é que você vai falar de... E teve o voto vencedor, que foi seguido pela maioria, e o voto vencido, que foi seguido por um ou outro. Aqui, nós produzimos votos, não nos tribunais, mas no Supremo em particular... Sim. No STJ também não, né? Porque no STJ o relator vota e ele é acompanhado do adversário. Mas no Supremo, cada ministro faz um voto, que é um livro. É um livro, não tem sentido. Não dá? Não então, dá. Isso é antiprodutivo e, inclusive, eventualmente, porque assim, eu sempre digo o seguinte, quanto mais tu dizes coisas, mais risco tu tens de te contradizer. 100% correto, óbvio, claro, com certeza. Então é o seguinte, quanto mais longo esses votos, tu vai te comprometendo com teses que tu nem pensou direito. E que nem é necessário para julgar o cara. Não é necessário. Não, isso é muito... A gente não distingue o que é obter dictum do que é ratio decidente e o que é o precedente. É o voto inteiro? Não dá, é impossível seguir. Não dá. Muito complicado isso. Concordo plenamente contigo. Tu sabes, assim, eu conheço esse julgamento, é bem interessante. Eu acho que em alemão, se não me falha a memória, se chama Beischlafen. Ah, é? Eu acho que é esse o nome, não tenho certeza agora, tá? O tipo penal. Né? Sim. Mas conheço esse julgamento, foi um julgamento muito importante. Eu gosto muito, uma das coisas que eu gosto muito no sistema alemão da Corte Constitucional é que, se tu vê, hoje, por exemplo... quase, pelo menos 2 eu sei que não, mas a maioria dos ministros, hoje não tem, dos juízes, né? Lá não tem esses títulos, passaram pela magistratura, foram juízes em algum momento. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que esse sistema nosso, claro, nós estamos aqui discutindo direito, né? E não política, muito menos partidário, o que for. Mas o fato é que assim, as pessoas que não têm essa vivência, às vezes ela é um pouco mais difícil, sabe? Olha, a tarefa de julgar, isso não é... Eu queria ter tempo para estudar isso também, porque eu acho que deve ser fascinante, mas não dá... O dia só tem 24 horas. Sim. Mas uma coisa é certa, eu vou completar agora... Em 2026, em outubro de 26, eu completo 25 anos de carreira. Já não é pouco, né? Não, 25 anos. Uma carreira. Eu já serei a partir daí, já terei sido a partir daí mais tempo juiz do que não juiz na vida. Sim. É uma coisa significativa. Com certeza. E a tarefa de julgar é uma tarefa, além de nobre, difícil. É difícil, porque você tem que resolver muitas coisas, assim, sobretudo quando há alguma consciência, vamos voltar ao Gadamer, quando você em alguma medida sabe que para determinadas situações você precisa suspender sua compreensão e seguir o teu papel, ainda que com alguma contrariedade, ainda que com algum sentimento de compaixão. Porque a gente sabe que, independentemente do crime, existe um dado da realidade num país como o Brasil, que é um sistema carcerário
horroroso e tudo mais. Então ninguém comemora ter condenado alguém. E às vezes você condena a pessoa a 50 anos ou 30 anos. Então é tudo muito complicado. Casos de família, como a gente mencionou, questões da infância. Então isso não é uma coisa muito simples. Eu acho que há dois fatores aí. Primeiro, a falta de experiência de julgar numa concepção mais ampla sobre os nossos tribunais superiores, mas destacadamente o Supremo, porque o Supremo é a instituição a partir da qual todo o poder judiciário é julgado no Brasil. Sim. Isso é uma coisa que... Sim, isso é um fato. Isso é fato. E o segundo aspecto é que na Alemanha, você vai no Tribunal Constitucional, ele está em Karlsruhe. Pô, certamente já teve lá. Karlsruhe eu não saberia dizer a que se equivale no Brasil, mas eu sei dizer ao que não se equivale. Sim. E não se equivale a Brasília, nem a Rio de Janeiro, nem São Paulo. Tem um certo isolamento que preserva o julgador de uma vida... vou usar uma expressão que não é uma vida mundana mesmo, uma vida mundana que quando você vai entrar numa atividade tão relevante assim, você, ministro de uma corte superior, de verdade, você precisa ter um nível de contenção para algumas coisas que é importante, porque eu e você estaremos sendo julgados. Sim. Pelo comportamento dessas pessoas, entende? Isso é difícil, então precisa difícil. se cuidar. Muito difícil. E depois, assim, né, hoje, né, já que nós estamos falando do Supremo, eu acho que uma das coisas que obrigatoriamente agora, ou já deveria ter sido, é uma revisão da sua competência. Né? Com certeza. Ela virou uma Câmara Criminal com certeza. Nos últimos tempos, e acho que isso não é tarefa de um Supremo Tribunal Federal, que ficou quase uma primeira instância para... claro que isso está ligado à questão do privilégio de foro, que é um problema que não se justifica mais, e muito menos ainda para essa questão de, enfim, né, de ficar processando. Eu acho que isso aí não... Tem que trabalhar com as questões importantes. É um país cheio de problemas, né, um país de um, entre aspas, né, inconstitucionalismo, né, total, né, porque tu tem problemas constitucionais em todos os aspectos da vida brasileira, né? Então é realmente muito interessante. Mas, Orlando, voltando ao nosso tema aqui, porque o nosso tema não tem uma pauta, assim, eu queria conversar contigo um pouco sobre júri, mas também sobre todos esses aspectos. O que tu achas, assim, da questão hoje tu disseste que o teu foco mais é no direito penal, né? Direito penal. Fala um pouco do teu livro, então, o que tu... Uma percepção que eu tenho no Brasil é que as questões processuais adquiriram um caráter de proeminência em relação ao direito material. Isso me preocupa um pouco. Eu já de uns tempos para cá venho focando mais em direito material. Esse livro foi feito com a parceria de um colega, o Bruno Barcelos. Atualmente ele está no júri de Canoas. Para mim, que já tenho 25 anos, eu brinco com ele dizendo que é um juiz da nova geração, mas ele já deve ter uns 15 anos de magistratura. Que não é pouco também, né? Não é pouco. E me chamou e nós fizemos essa obra que tem, como é manual, eu não sei exatamente qual o sentido etimológico de manual, mas a meu juízo, manual é aquilo que você pretensamente deve ter à mão. Sim. Para resolver questões mais do dia a dia mesmo, questões mais comezinhas. Sim. Essa é a ideia do livro. Eu tenho alguns outros publicados, eu até mercado editorial no Brasil é um tema outro, assim, porque as pessoas compram cada vez menos livro e lê-se muito pouco. Na graduação, eu tenho um livro, Conrado, que é um livro que quando eu entrei na URGS, na Universidade Federal, era a época da pandemia. Eu entrei como professor substituto. Então as aulas eram todas online, mas eu gravava as aulas. Bom, eu estava entrando na Universidade Federal, que para mim é um fato relevante para a minha vida, sim, eu considero muito importante, e eu gravava aquelas aulas. Depois teve concurso para professor efetivo, eu prestei, fui aprovado, e a pandemia felizmente acabou.
E eu peguei todo o conteúdo das minhas aulas de Penal 1, contratei uma estenotipista. Nós já trabalhamos com estenotipista, com certeza. né? Que elas ficavam... Sim. Contratei uma que trabalhava no fórum, ela trabalhou, fez um trabalho por fora para mim, transcreveu tudo. Era eu dando aula falando. Eu fiz a pontuação, coloquei só referência bonita, estrangeira, filmes, eu gosto muito de mencionar quando eu dou aula, filmes, literatura, Sim. série, é uma coisa, enfim. E eu indico para os alunos, falo, olha, quem é meu aluno de Penal 1, o livro do... Claro que tem que ler outros, tem muita coisa boa, mas o livro do professor é esse. Pô, eu vou para a sala de aula, tem 5 ou 6 alunos com o livro, eu falo, pô, mas vamos comprar o livro, gente. E, enfim, esse é o mercado. A ideia é esse, é um livro para operador do direito e também para quem está, para essa categoria de pessoa, que eu vou nominar agora, que é uma categoria muito importante no mundo de hoje, que vive uma vida difícil, que é o concurseiro. Tem. O concurseiro... Também. Eu sei que eu fui concurseiro um ano e pouco, é difícil ser concurseiro hoje. Muito difícil. E esse 1 ano e pouco hoje se transformou em 5, né? Porque até isso mudou, de quando nós passamos na magistratura, certeza. porque eu também passei por isso. Eu sou contra esses 3 anos. Mas é opinião. Não, e digo mais, de estudo mesmo, né? Sim, porque estudo. hoje, eu me lembro, quando eu fiz concurso, meu concurso ele começou em 1986. Que época, né? Bem na transição da Constituição. Bem na Constituição, exatamente. E ali, então, olha, eu, na época, estudei 1 ano e meio, mais ou menos, para o concurso. E eu acho que tinham 1.500 candidatos na época. Olha hoje a quantidade de candidatos. E outra, agora, não é esse o aspecto mais importante. Na ocasião, me dizia, esse tempo o colega Marchionati dizia, poxa, nós estudamos 4 ou 5 leis. Quantas leis nós temos hoje? Conrado, você pega o crime de homicídio, para ter uma ideia, que eu vou depor contra mim. Esse livro saiu, nós fizemos um lançamento, que foi um evento muito legal, numa quarta-feira, e o livro já estava desatualizado. Eu fiquei, não tem como. Por quê? Porque já tinha surgido um crime que se chama vicaricídio. Pois é. O vicaricídio é matar alguém para produzir dor noutra pessoa. Sim. É a Medeia. É a Medeia, sim. Tá? Que mata os filhos do Jasão, da mitologia grega e tal, para que ele, porque ele não queria mais ficar com ela, etc. Você fala, mas como? Porque o crime de homicídio, que quando eu estudei era 121 homicídio, 120 o parágrafo primeiro, privilégio, segundo, qualificado, terceiro, crime culposo, homicídio culposo, e o quarto, causa de aumento no crime culposo. Hoje você vai para o crime de homicídio, ele é umas 5 páginas, assim. Não, é impressionante. Tem letra. Hoje eu dei aula hoje pela manhã, e aí, num dado momento, eu me confundi com os alunos, porque o tema da aula era tentativa, e eu fui falar para os alunos, olha pessoal, vamos lá, porque tem uma discussão sobre os crimes de atentado. Vamos ler o artigo 358L do Código Penal. É uma loucura. Quer dizer, tu falasse hoje no início aqui sobre a lei antifacção, né? E sobre essa questão, até depois a gente pode retomar também, do julgamento deste colegiado que está previsto ali. Também me chamou muita atenção que a primeira questão foi exatamente a impressão que tu tivesse, isso aqui não é constitucional. Não é. Isso aqui eu não sei se vai durar. Mas, como tu disseste, também pensei a mesma coisa. O Supremo vai dizer que né? Em virtude, enfim, dessa coisa aí que acaba virando um pouco assim de populismo penal também, né? Porque há uma exigência, a gente até compreende. Aliás, de uma certa forma, a Corte Constitucional ela tem essa tarefa mesmo de, né, digamos assim, de ser até bastante permeável para as exigências do momento, claro. Porque olha, um livro que eu continuo até hoje, impressionante, assim, um dos clássicos da hermenêutica jurídica do Carlos Maximiano, né? Que foi ministro, né? Que foi ministro Supremo, né? E o Carlos Maximiano ele já tinha uma visão muito pragmática, né? Ele dizia assim, olha, se nós vermos como é que são feitas aqueles acordos de liderança no julgamento para votações de leis, né? Então a gente começa a refletir que o trabalho do juiz não é fácil, né? Porque tu tens que interpretar a partir dessas
conjunturas econômicas, sociais e tal. Mas esta lei, ela é outra, é aquilo que nós estamos falando, é uma lei cheia de detalhes que traz uma série de alterações, né? E a pessoa hoje que vai prestar um concurso, ela está submetida a, sei lá, N leis, cada dia é uma coisa, essa legiferança que tem aí. É muito difícil você se manter atualizado muito difícil. Na lei seca. Quer dizer, eu como gosto muito, assim, eu acho que nós caímos, enquanto operadores do direito, uma espécie de jurisprudencialização da coisa. Sim. Então a gente vê sentença, vê despacho, vê voto, a rigor trazendo aporte da própria jurisprudência. Ele não discute muito mais teoria, a doutrina ficou bastante subjugada entre nós. Não é o meu jeito de pensar as coisas. A gente mencionou num dado momento o Gadamer, e eu também gosto muito, faz bastante tempo que não leio, até porque ele morreu, não produziu nada, mas o Dworkin, né? E o Dworkin tinha aquela ideia de quanto mais você for capaz de pensar os problemas abstratamente, as questões abstratamente, melhor você vai resolver os probleminhas concretos. Eu acredito bastante nisso. Então eu gosto mais, eu prefiro ler o Nelson Hungria do que saber qual é a última decisão do STJ. Sim. Eu, Orlando, procedo dessa maneira. Mas eu sei que para um concurseiro o importante é saber. Isso é inviável. É inviável. Não tem como. Não tem como. E essa alteração constante de leis tem tornado a vida de quem presta concurso uma coisa muito difícil. Porque aí você precisa interpretar se no feminicídio cometido com... O feminicídio comporta a torpeza do motivo ou não? E aí você vai criando discussões laterais que se tornam grandes problemas, assim. Torna-se muito difícil. Não, muito exatamente. difícil. Tu sabes que isso é uma grande preocupação, né? Essa coisa da jurisprudência, porque agora quando tu dizias isso, eu me lembrei, assim, me recordo uma ocasião conversando, acho que com... Não me lembro de que se era alemão ou francês, não me recordo, assim, vocês não estudam direito, vocês estudam leis, né? Eu nem sei se hoje a gente estuda isso, né? Mas o fato é que, como tu disseste, né? Eu também, eu tenho a coleção que eu herdei do meu sogro, que era desembargador aqui no Tribunal de Justiça, o desembargador Gamboge, né? E eu herdei a coleção jurídica dele. A maior parte veio para mim, embora meu cunhado seja juiz também, mas ficou com uma parte, eu acabei ficando com outra. Fiquei como eu estou no crime, fiquei com... Espínola Filho, fiquei com Aníbal Bruno, Bettiol, tem o livro do Bettiol. Tenho coisas assim, Magalhães Noronha, tenho Hungria, toda a coleção da Hungria, né? Coisas boas, né? Preciosidades. E é impressionante isso, de fato, nós tínhamos muito mais tempo também, né? Agora, o problema disso, né, Orlando, é assim, a perspectiva, né, desse tema, é que, voltando um pouco à filosofia do Gadamer, né, nosso horizonte interpretativo, ele vai se reduzindo a partir do momento em que tu simplesmente, como tu mencionaste, né, hoje a verticalidade, hoje é o problema, a coisa então só vai mudar lá em cima, nós não vamos ter então mudanças aqui embaixo, né? Eu já tive casos, tu também certamente, imagino eu, de numa canetada vir uma transformação de um negócio que tu tentou dar uma nova roupagem, uma nova visão daquilo, então isso engessa a jurisprudência, porque a jurisprudência ela não nasce da cabeça dos juízes, ela nasce da tese do advogado. Porque assim, nós trabalhamos em cima de teses que praticamente já estão construídas. Evidentemente que eu não estou aqui fazendo uma alienação psicológica, que nós não temos uma atividade produtiva, intelectual, não é isso, né? Ao contrário, acho que nós temos muita até, mas as teses vêm para nós, a nossa tarefa é, em termos daquilo que está em jogo, em debate, tu extraíres ali uma norma, né? Para aquele caso específico, claro, mais no civil, no crime um pouco mais vinculado evidentemente à lei e tal, mas sem lide, né? Não existe lide no crime, né? Mas o fato é que eu vejo desta forma assim,
o empobrecimento cultural do nosso horizonte interpretativo. E isso, então, vai se agravar, é o que conversava com o Lênio, né, aqui no nosso podcast, de que com o advento das inteligências artificiais, eu não sei como é que vai ser. O Lênio disse uma frase que é na verdade, essa sim, a pergunta de $1 milhão, ou 1 trilhão. Hoje nós não falamos mais em milhões, né? Agora, como dizia a famosa... o rei está nu, né? Agora nós estamos vendo os trilionários... Para alguns 1 milhão ficou pouco. Ficou pouco, né? Nós estamos vendo isso. Agora que o mundo dos trilionários, de que ele é composto e os efeitos dele, né? Mas o fato é que a pergunta é assim, quem dará o prompt? Porque se é o que eu coloquei aqui, nós estamos transferindo o nosso horizonte interpretativo, que já cada vez está menor. Né? Tu ainda colocaste agora há pouco que tu levas para a tua sala de aula livros, literatura e cultura de visual, porque tem hoje nós recebemos visualmente cultura, né? Então isso é uma preocupação que eu vejo muito grande de como é que vai ser no futuro isso, entende? A questão que eu acho, e eu concordo com tudo que você mencionou, ela se dá por uma razão, e essa razão eu divido em dois argumentos. A razão é que os casos chegam muito rápido no órgão de cúpula judicial. Então é muito rápido o caminho de um processo que começa na primeira instância e chega ao Supremo. Às vezes esse muito rito rápido... de passagem, quase. Esse muito rápido, às vezes, é um dia. Ou dependendo 2 dias, mas é muito rápido. Portanto, não se coagula efetivamente a ideia de uma jurisprudência enquanto prudência, enquanto sedimentação. Isso não acontece. E não acontece por 2 razões. Quer dizer, esse é o ponto e ele se dá por 2 razões. A primeira delas é operacional. O processo eletrônico, em alguma medida, nos tornou reféns da máquina. Tá? O processo eletrônico não ele em si, mas tudo que o rodeia, inclusive as métricas de produtividade e tudo, nos colocou como, digamos, participantes de uma cadeia de produção industrial. É um modelo de produção fordista de decisões. Tá? Linha de produção. Linha de produção em que o juiz ou juíza se tornou, a rigor, um gestor de um órgão, de um organismo empresarial que a gente chama de gabinete, que produz decisões. Exato, Isso, imagina como deve ser no Supremo ou no STJ, em que você tem uma assessoria muito maior. Exatamente. E no crime em particular, eu não me aventuro a falar muito de outros ramos do direito, mas no crime em particular, isso também se dá por conta de um veículo processual que não é discutido no Brasil. E ninguém tem condições de colocar em discussão no Brasil, porque senão o sujeito vai ser açoitado em praça pública, que é o habeas corpus. O habeas corpus permite tudo e a qualquer tempo. Exato. Tudo, mais um pouco e a qualquer tempo. E por intermédio do habeas corpus, você consegue... Porque assim, a gente tem uma súmula, que é a súmula 691 do Supremo, que diz que não se pode dar habeas corpus quando tem liminar, o mérito ainda não foi apreciado no tribunal competente por habeas, e essa súmula ela é mais desrespeitada do que respeitada por quem propriamente a editou, que é o Supremo. Então, na verdade, ela é uma súmula que... Como é que a gente vai falar de um modelo de precedentes se uma súmula do Supremo é desrespeitada constantemente pelo Supremo? Então não tem condições. Então, e tudo isso aí, voltando ao Lênio, porque eu leio os textos dele sobre isso, gosto muito do Lênio, mas o Lênio é uma figura de quem você concorda e discorda. Isso faz parte, e ele gosta disso, porque ele é um sujeito que da dialética do nosso trabalho. Mas na parte do que ele tem apontado sobre a inteligência artificial, eu concordo 100% com ele, porque ela é o catalisador, talvez a ponta, para onde aponta, digamos assim, a nossa
a nossa ausência mesmo, Sim. a nossa a desnecessidade. E aí vai ser isso. Um processo de alienação. Processo de alienação mesmo. Tu sabes, assim, me lembrei agora aqui, Orlando, a gente conversando, até conversamos isso também com o Lênio, esse tema até vou trazer de volta porque ele é interessante. O conceito de autoridade no Gadamer, ele está muito vinculado à questão da sabedoria, né? Há uma ligação, assim, porque o que é propriamente considerado essa ideia? Porque não é o conceito tradicional de autoridade hierárquica, mas é, por exemplo, um professor de universitário, um juiz, um padre, um educador, enfim, aquele que traz alguma coisa e que aquilo vai se assimilando numa camada cultural, né? E que aquilo passa para a tradição, né? E que vai te informando. Nós somos frutos, né? De muitas, milhares, milhões de camadas culturais, né? De que vão acontecendo eventos e nós somos frutos de tudo isso, né? Aquela pessoa que diz, poxa, mas ele tem 1 ano que a gente dizia isso já não vale mais, mas hoje pega o celular e sabe fazer mais coisas do que nós, né? Uma criança pequena. Por quê? Porque ele... Não, porque assim é a realidade dele. Toda ao redor dele trouxe esse conhecimento que ele já vai pegando automaticamente da vida ao redor, né? E esse conceito, então, traz essa ideia, né, de que a partir destas figuras de sabedoria, então, tu cria camadas culturais e que vão te influenciar e vão criar um ambiente, digamos assim, o teu ambiente cultural, né, enfim, da tradição, que é o elemento a partir do qual tu interpretas o mundo, né? Claro. O teu horizonte, tu és um ser situado num determinado momento, mas há um horizonte histórico que também chegou até a ti, tu também pertence. O Gadamer diz, a história não nos pertence, nós pertencemos à história. Ela te liberta e te limita ao mesmo tempo. Tu tá dentro, não existe ponto zero, né? Tu tá julgando o processo, mas tu é parte de tudo aquilo que tu julga, porque tu é tudo aquilo te diz respeito dentro de ti, especialmente dentro da tua cidade, a teu país, a tua língua. Quando a gente faz a construção, ainda com uma certa leviandade, mas nesse diálogo europeu-americano, é um pouco romance em cadeia do Dworkin, no final das contas, né? Você pegar uma história que foi escrita no passado e buscar situá-la, porque, claro, a gente não pode fechar as portas para esse universo. A gente não pode fechar as portas para... Eu fiz um vídeo há um tempinho atrás nas minhas redes sociais sobre a questão da inteligência artificial. Eu estudei pouco isso, eu não sou um sujeito que domina muito fortemente a tecnologia, mas para falar o que eu queria, eu comecei pelo Heidegger, a questão da técnica. Sim. Porque a questão da técnica diz muito. Esse tema aí é um tema seminal. É o tema seminal, exato. Quer dizer, é a base. É a base da coisa. E eu acho que a gente não pode fugir de uma época que é a da técnica, que é a da tecnologia, que é a da eficiência, que é a da velocidade, ainda que isso seja um pouco constrangedor. As pessoas mais novas, elas não conseguem assistir um filme de 3 horas. Não. Eu brinco em sala de aula, eu falo, pessoal, vão assistir filme japonês, vão assistir filme iraniano, porque isso te pacifica, isso te permite até estudar, se concentrar, que as pessoas perderam um pouco isso. Mas é difícil, é o mundo de hoje, a gente não tem como fugir. Agora, não significa, entretanto, que a gente possa se tornar refém da máquina. Quer dizer, refém do número, refém da produtividade, isso não é bom. Em suma, esse texto do Heidegger é isso. É isso. É claro que o diálogo dele, nesse texto, é um diálogo porque ele, a Hannah Arendt, dessa turma, e Jaspers, eles tiveram um diálogo com a questão da bomba atômica. Sim, claro. Porque ali eles perceberam o que a técnica... Claro que eles tinham passado, né, pela toda essa questão da razão instrumental, eles perceberam, nazistas, todos eles ali tiveram, cada um teve um
uma posição ali, né? O Heidegger nós sabemos bem, Claro. né? Que ele teve 2 anos ligado, acho que 3 anos ele foi ligado ao Partido Nazista, foi reitor da universidade, reitor. inclusive a partir da posição dele no partido, né? Da Universidade de Freiberg, né? E o que acho que era Freiberg, que agora não me recordo bem, acho que foi. Possível, não sei. Bom, mas aí o que eu vejo assim é que ele mesmo, Gadamer, que também trabalha, o Gadamer também tem um texto sobre a técnica, né? Muito interessante, e nenhum deles é contra a técnica, né? Ao contrário, a questão toda é tu entenderes o que é a técnica, né? O que é a técnica. Claro. Mas, Orlando, nós estamos agora encerrando, tá? Eu acho que tu também tens compromisso, pelo que tu tinha me dito. Eu também tenho coisa a fazer, além de esse prazer aqui de estar conversando contigo, né? Meu colega aí da Câmara e agora. Então, Orlando, eu não sei se tu queres colocar alguma coisa que tu queira acrescentar, e fica à vontade, uma última palavra. Não, eu quero agradecer a ti pelo convite e também ao tribunal, né, por permitir que o Centro de Estudos viabilize esse tipo de discussão. Eu acho que hoje em dia esse tipo de conteúdo que as pessoas assistem e ouvem, ideias, diálogos, conversas, concordâncias e às vezes até discussões, porque a gente também no Brasil hoje em dia ficou com medo de divergir, de discutir, parece que isso é uma expressão de briga, de cada um tá num polo. As coisas não ficaram bem nesse sentido, mas essas iniciativas eu acredito que elas são salutares para que reflitamos, né? Na verdade, o mais importante disso tudo, ainda que haja técnica, ainda que haja um direito penal hard, um mundo pesado, etc., mas é que a gente tenha domínio do que a gente está fazendo, que a gente não seja dominado pela estrutura, que não seja a máquina ou a necessidade de produzir desenfreadamente que nos conduza, que nos domine. Quer dizer, fazer ciente do que está fazendo, porque é uma atividade, a nossa, julgando, mas também de quem trabalha conosco, é uma atividade difícil e relevante para a vida das pessoas. Então, poder pensar sobre isso, falar sobre isso, é muito bom, de maneira que eu agradeço. Ótimo, Orlando. Muito obrigado pela tua presença. Então, vamos encerrando aqui o episódio, mais um episódio do nosso podcast Jurisdição, Academia e Sociedade em Debate. Muito obrigado, Orlando. Obrigado.